Olá, gente linda, gente abençoada. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, para conhecermos mais um pouquinho da Palavra de Deus, que pode trazer para a nossa vida muitas mudanças. Mas antes, como já é de costume, eu peço para vocês, deixem aqui seu like, dá um joinha aí, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, aqueles que são novos aqui, estão vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais e sejam muito bem-vindos. E aqueles que já fazem parte dessa pequena família, lembre-se que vocês são e serão sempre muito bem-vindos aqui. E qualquer coisa, é só me procurar, ok? Vamos lá para o vídeo, sem muitas delongas. Vou falar sobre o jejum. Mas o jejum espiritual, tá? Não o jejum intermitente, porque a gente sabe que existem outros tipos de jejum. E para começar, talvez a pessoa vire e fale assim, mas jejuar não faz mal para a saúde? Hoje a ciência, humanamente falando, comprova que o jejum, sim, ele faz bem para a saúde. Ele traz benefícios. Quando você faz um jejum, mesmo intermitente, o nível de oxigênio, de sangue no seu cérebro aumenta, trazendo assim muitos benefícios. Mas, como eu não sou médica, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas fica aí a dica. Mas também quem quiser fazer jejum intermitente, né, gente, procure os seus médicos, tá bom? Mas vamos lá, a Bíblia nos fala sobre jejum, e jejum é uma prática milenar, é uma prática que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, eles praticavam o jejum. É um jejum, era uma prática e que ela continua até os dias de hoje, vamos dizer assim. O povo judeu ainda praticam o jejum e os cristãos também. E aí talvez as pessoas podem perguntar assim, mas quando eu devo fazer o jejum? E como fazer o jejum? Certo? Então, se a gente for olhar de acordo com a Bíblia, tem alguns exemplos de jejum. Tem o jejum de um dia, que é o jejum da expiação, ou que é o jejum conhecido aqui no Brasil como o jejum do perdão, que era praticado pelo povo judeu, povo de Israel. Eles tiravam um dia, toda a nação, para fazer esse jejum. Era um jejum para pedir perdão pelos pecados deles. Tá? Não era só um pedaço da nação de Israel, então era todo o povo. Isso fica no livro de Levítico, capítulo 16. Tá bom? Se vocês quiserem lá dar uma olhada, eu não vou ler com vocês, porque senão vai prolongar muito o vídeo. Tem um jejum de 3 dias, que nós temos o exemplo do jejum de Esther. No livro de Esther, capítulo 4, do versículo 15 ao 17, fala sobre esse jejum. Esther fez esse jejum, por quê? Porque ela queria, porque o rei naquela época, ele tinha decretado que todo o povo de Israel fosse morto. E Esther jejuou a favor do povo. Ela jejuou a favor do povo. E ela fez um jejum de 3 dias. Porém, esse jejum que ela fez foi um jejum assim, ela não comeu, e alguns outros que estavam ali com ela, eles não comiam e não bebiam durante 3 dias. É mais complicado, tá? Para a pessoa ficar 3 dias sem comer e sem beber água, né? É mais complicado, a gente não pode fazer de qualquer maneira. Depois tem o jejum de 7 dias, que foi proclamado quando Saul morreu. Fizeram um jejum de 7 dias. É o jejum do luto, né? O jejum da dor, o jejum da perda, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Depois tem um jejum de 14 dias. Isso aqui, gente, eu estou dando exemplos para mostrar para vocês.
para mostrar para vocês que sim, é bíblico, tá? De 14 dias foi um jejum feito por Paulo, um jejum involuntário, onde eles estavam ali num navio, naufragando, perdidos no meio do mar, vamos dizer assim. E não foi um jejum assim, vamos fazer jejum, né? Aconteceu de forma natural. Foram 14 dias de jejum. A gente acha isso no livro de Atos, capítulo 27, versículo 33. E não só isso, tem o jejum de Daniel, que é muito conhecido no meio cristão, que é o jejum de 21 dias, que Daniel também, ele fez esse jejum, pedindo pelo povo. Tá? Tem pessoas que confundem, acham que esse jejum ele fez porque ele ia ser colocado nas covas dos leões. Não, é porque ele estava pedindo pelo povo de Deus. Foram 21 dias. Daniel, ele não deixou de se alimentar totalmente, ele se alimentava de legumes, vegetais. Não comia carne, vamos dizer assim, não comia nada que fosse tipo um doce, um brigadeiro, alguma coisa assim, tá? E o jejum de Jesus, né? O Senhor Jesus, ele fez um jejum de 40 dias. 40 dias e 40 noites. E após esse jejum, ele foi tentado por Satanás, a gente conhece essa história. E está ali uma citação no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Estes são alguns exemplos que eu trago aqui para vocês de jejum. Então vocês poderiam perguntar assim, mas Tati, como que eu sei que eu devo fazer jejum? Eu acho que o jejum de um dia, gente, todo cristão deveria fazer. Uma vez por semana, de 15 a 15 dias, né? Os demais jejuns é uma coisa entre você e Deus, tá? Ou devido à necessidade. Lembre-se, o jejum, ele não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não muda Deus. Ele muda você. Eu vou jejuar, porque aí Deus vai fazer isso. Deus não muda. Mas então por que do jejum? O jejum, ele nos aproxima mais de Deus. Ele nos torna mais íntimos de Deus. Por quê? Porque querendo ou não, a gente mortifica a nossa carne, né? O nosso corpo, deixar de comer, deixar de beber água, suco. A gente mortifica a nossa carne e se conecta mais no espírito. Então, as coisas espirituais é como se você abrisse uma portazinha que está fechada, e como você está mais conectado no espírito, as coisas espirituais fluem mais rápido. E você consegue também ter discernimento mais rápido. Então, talvez uma oração que às vezes você faça, determinada coisa, você não tem uma resposta, você não sabe como agir naquilo, aí você entra no jejum sobre aquele assunto. Jejum com propósito. Aí você está mortificando o seu corpo, né? Entre aspas, mortificando o seu corpo. Está deixando de comer por determinada hora, ou por um dia, 48 horas, não sei. E aí, você fica tão conectado com Deus, sua mente fica tão voltada para Deus, que o mundo espiritual parece que fica mais próximo da gente, entendeu? Também não adianta você fazer só o jejum, então a partir de hoje eu vou fazer um jejum, vou ficar sem comer, sem você orar, sem você ler a Bíblia, sem você talvez colocar um louvor, sem você parar para meditar. Você precisa usar essas ferramentas, é jejum e oração. Não é só o jejum, porque só o jejum por si é o jejum intermitente, vamos dizer assim. Ou então é o jejum porque o médico pediu para você fazer um exame. Então eu deixo essa dica para vocês aqui, jejuem. Eu já tive uma experiência minha, né? Eu procuro sempre que o Senhor me permite fazer jejum. Já sim fiz o jejum de 40 dias. Dias, não noite, tá? Durante a noite, a partir das 18 horas, eu me alimentava. E eu tive muita experiência com o Espírito Santo de Deus nesse período. E também em jejuns menores. E não é só uma questão de eu receber algo que eu quero, ou a resolução de um problema. É mais a presença de Deus. É mais poder do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Nada nessa terra, nada equivale a você estar mais conectado com Deus. Então, eu deixo aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da palavra sobre jejum, qualquer coisa. É só deixar aí nos comentários ou me procurar nas redes sociais. Meu beijo.